O identitarismo não é uma escolha do movimento negro, ou do movimento LGBTQIA+, ou do movimento feminista. Nessa guerra de todos contra todos, o próprio acesso à saúde se dá pela concorrência, uma concorrência que se marca também pelas formas de identificação do que a gente é. Olá, esse é o psicanalista e filósofo Douglas Barros e você está ouvindo o podcast A Saúde é Coletiva da Abrasco. Hoje vamos discutir o que o identitarismo tem a ver com saúde pública. Eu sou Beatriz Pasqualino e sigo aqui te acompanhando em mais essa temporada do podcast. Novos episódios às terças-feiras alternadas. Aproveita para deixar um comentário na sua plataforma de podcast sobre o A Saúde é Coletiva. Isso ajuda o podcast a chegar a mais pessoas, porque quanto mais comentários, mais o algoritmo passa a divulgar os nossos conteúdos. Então a gente conta com você. Bora para a entrevista especial de hoje? A Saúde é Coletiva. Podcast da Abrasco, produção Rádio Tertúlia. Bom, hoje o nosso convidado especial é o psicanalista Douglas Barros. Oi, Douglas, tudo bem? Bem-vindo ao A Saúde é Coletiva. Bom, eu desde já agradeço o convite, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, poder conversar com o público, enfim, sobre as nossas questões, né? São muitas, né, Douglas? Bom, o Douglas, gente, é também filósofo e ensaísta, é doutor em Ética e Filosofia Política pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, além de professor filiado ao Laboratório de Experiências Coloniais Comparadas, que é ligado ao Instituto de História da Universidade Federal Fluminense, a UF. Ele escreveu vários livros, sendo que o mais recente é O que é Identitarismo, publicado em 2024 pela editora Boitempo. Bom, Douglas, para começar, esse tema é complexo, né? É polêmico e tem estado aí nos debates políticos aqui no Brasil. Então, para a gente começar pelo começo, para a gente alinhar esse ponto de partida da nossa entrevista, eu queria te pedir para explicar o que é o identitarismo e já colocando aqui que no seu livro você explica assim, abre aspas, é uma forma de gestão da vida social contemporânea que engole esquerda e direita, fecha aspas. Você pode detalhar um pouco essa abordagem e se tiver algum exemplo também, sempre ajuda aqui para a gente compreender. De fato, esse tema ele requer algum grau de abstração que geralmente a gente não está habituado, inclusive porque a gente é levado a pensar que a identidade é algo muito simples, né? Então, geralmente, a gente tende a naturalizar algumas ferramentas que a gente utiliza, ferramentas conceituais, e geralmente quando alguém se pergunta, né, por exemplo, o que é a identidade, ou o que é o identitarismo, a gente acaba ficando meio que perdido, porque cada um, se a gente jogar essa palavrinha nas redes sociais, por exemplo, cada um vai entender elas de maneira diferente. Para responder a sua pergunta sobre o que é identitarismo, a gente não pode esquecer que o identitarismo é uma adjetivação do conceito de identidade, né? Então, para saber o que é identitarismo, a gente tem que fazer uma outra pergunta. Então, veja que eu já estou torcendo a sua pergunta, né? Ao invés de dizer o que é identitarismo, eu quero primeiro dizer o que é identidade. E aí, um exemplo mais de bate-pronto é que a identidade é aquilo que permite com que a gente se identifique como um eu, né? Olha o tanto de abstração já envolvida nisso, né? Quer dizer, a identidade é aquilo que permite dizer o eu que sou, né? Então, nós utilizamos várias formas de identidade para nos relacionar com as pessoas. Uma delas você já deixou aqui para o público de casa, né? Você, por exemplo, leu o meu currículo, que é uma forma de identificação para o público conhecer não só um pedacinho de mim, mas, sobretudo, parte do meu trabalho. A gente leva em consideração que mesmo essa forma curricular de se apresentar, ela é muito recente do ponto de vista da história humana, a gente já começa a entrar a partir desse exemplo no que é identidade, né? O que é identidade? Identidade é uma criação projetiva que eu utilizo para me identificar diante do outro. E é uma projeção criativa porque ela nunca se estabiliza. Eu nunca sou um eu, Douglas, sempre.
eu estou sempre sendo um eu. Então a identidade tem um caráter muito fluido, muito móvel, né? A gente formula máscaras identificatórias que nos apresentam para o outro de acordo com o ambiente que a gente está. Então, por exemplo, no seio familiar eu sou uma pessoa, eu sou um Douglas, na minha relação profissional de trabalho eu sou um outro, Sim. né? Quer dizer, com os amigos eu sou ainda um terceiro. E nisso tudo tem uma mobilidade muito interessante que a psicanálise vai chamar de sujeito. O sujeito é justamente essa possibilidade de passar por essas várias identificações sem estabilizar nenhuma. Quer dizer, ser sujeito é sempre se recriar na experiência que a gente faz com o mundo. Só que, veja, a gente não consegue prescindir da identidade. Para que a gente seja, de alguma medida, a gente tem que se identificar e o outro tem que reconhecer a gente nessa identificação. Identitarismo é justamente quando a gente torna essa identidade a finalidade última da nossa ação. Eu vou dar um exemplo que talvez, como você disse, isso ajude as pessoas a entender, né, o buraco que a gente está quando a gente está tratando de identitarismo. Né? Um dos identitários mais famosos da história humana foi alguém chamado Adolf Hitler. E, e por que Hitler é um dos identitários mais famosos? Porque, veja, o Hitler vai utilizar a noção de identidade alemã como a finalidade última da sua ação política. Então ele vai estabilizar a identidade alemã, a identidade alemã é a identidade superior, ele vai utilizar um conceito fundamental para a gente pensar, que é o conceito de raça, né? Então a raça alemã é a raça superior, a identidade alemã é a identidade suprema, todas as outras, né, identidades ou raças são inferiores, portanto precisam ser subjugadas e apresentam diferenças que precisam ser extirpadas da raça alemã, da raça eleita. Quer dizer, o Hitler acreditava que a identidade era a finalidade última da sua ação política, precisava evitar, portanto, um encontro com a alteridade. Quer dizer, ele torna essa identidade uma finalidade última da vida, portanto, qualquer diferença apresenta uma ameaça. O identitarismo é justamente esse fechamento de uma identidade como finalidade. A gente acredita que a identidade deixa de ser uma criação para se tornar algo essencial que preza pela eliminação da diferença. A diferença se apresenta como uma ameaça e não como algo partilhável. Percebe? Esse é o nosso risco. Né? Enfim. Então, Douglas, aí vamos nos aprofundar mais, né, nessa abstração que a gente está chegando no nosso cotidiano, né? A partir do que você falou, enfim, a gente percebe que nos debates, por exemplo, da esquerda, ou de uma parcela da esquerda, tem uma crítica contundente ao identitarismo, como se ele tivesse alguma responsabilidade sobre o avanço da direita no Brasil, né? Então, eu queria te ouvir sua leitura sobre isso, e se o identitarismo, ele é um problema, em que medida ele é ou ele não é? Bom, vou partir do final, então, e dizer, sim, o identitarismo é um grande problema, né? Só que para que a gente entenda a profundidade desse problema, a gente precisa entender a condição de possibilidade do qual ele emerge. Né? Porque, veja, o que eu estou te dizendo, né, aproveitando o gancho da questão anterior, é que essas políticas focadas, elas vão se atar às formas da gestão contemporânea, né, da gestão mesmo da vida. Quer dizer, aquilo que a gente entende como política, na verdade, o que ela se trata? Ela se trata de gestão. E é uma gestão que deve manter, de certo modo, o Estado sequestrado pela economia, não que o Estado tivesse alguma manobra de autonomia frente à economia, né? Estado e economia, eles estão embrincados. Só que o Estado, ele precisa demonstrar-se rentável, precisa sempre evitar os conflitos políticos potenciais dessas identidades e, por isso, precisa desenvolver políticas focadas. Então, o que eu estou dizendo? A despeito do governo que entrar,
né, se de direita ou de esquerda, essa questão de resolver os conflitos políticos está posta, Sim. né? Uhum. Então, assim, porque isso não demanda da soberania do Estado Nacional, como a gente pensava na época dos nossos avós. Isso se trata, na verdade, de uma política internacional que todos os Estados mundiais precisam responder por elas. Né? Então, o que a gente está falando? A gente está falando de uma ingerência direta de órgãos reguladores internacionais que vão delimitar as formas de gestão dos países mundo afora. Esse é o ponto. Qualquer Estado que quiser fazer parte do Pacto Global de Circulação de Fluxos de Mercadoria e Dinheiro vai ter que rezar como manda a cartilha. Deixa eu só ver se eu entendi. É por isso que você fala que ele engole a direita e a esquerda? É nesse sentido? Exatamente. Ah, tá bom. Uhum. Exatamente, porque não se trata de uma autonomia do Estado-nação. Se trata agora de um Estado globalizado que responde a órgãos reguladores e que reza conforme a cartilha de agências fora dos limites territoriais. Claro que aqui se coloca relações de como se organiza o imperialismo hoje, de como é muito mais sofisticado as formas de dominação, né? Porque, enfim, a burguesia se globalizou. Né? Esse é o ponto. A burguesia se desenvolveu internacionalmente. Ela se tornou. A gente tem uma internacional burguesa hoje. Esse é o ponto. Né? Então, é nesse sentido que a política é reduzida à gestão, e essa gestão vai recair, sobretudo, em gestão das identidades. Por que é um perigo isso? Porque, veja, a identidade é criação. A identidade não é uma descoberta. Não há limites para a criação da identidade. Esse é o ponto. Então, você cria uma máquina estatal enorme, né, com especialistas em políticas focadas, ONGs que vão, né, responder por aquilo que o braço do Estado não alcança. Né? Você cria um aparato enorme que envolve sociólogos, psicólogos, né? E por aí vai a galera do serviço social para tentar dar conta. Só que o problema disso é que isso se coloca numa lógica infinita, porque a produção das identidades elas se dão, né, a despeito das formas como o Estado vão regular essas identidades. O que eu quero dizer? Que se você consegue focar numa identidade, uma outra fica de fora. Nunca vai ter fim. Exatamente. Então você vai abraçando as identidades, mas algumas identidades não serão abraçadas. O que isso leva? Isso leva a um ambiente de guerra de todos contra todos, tendo em vista que isso faz parte de uma lógica neoliberal. Um dos pressupostos do neoliberalismo é a universalização da concorrência e a sua naturalização. Então, num ambiente de hiperconcorrência, as políticas focadas vão ser vistas como furar a fila, né? Não importa a escravidão brasileira, isso tudo já é passado. Cotas, portanto, são vistas, são lidas como ele está tomando a minha vaga. O que eu queria deixar bem marcado, Bia, é o seguinte, né? O identitarismo não é uma escolha desses grupos, não é uma escolha do movimento negro, ou do movimento LGBTQIA+, ou do movimento feminista. Né? O identitarismo é uma forma de gestão da vida social que, em nome de evitar o conflito político para tornar o Estado rentável, constitui essas identidades como um nicho de mercado. Esse é o impasse. O identitarismo não é só um perigo ideológico, né? O impasse é que, mesmo a história desses grupos que foram excluídos dessa modernização, ela é apagada em nome da rentabilização de sua demanda. Quais os perigos que a gente tem? Os perigos é que nessa explosão de identidades se criam várias identidades. Veja, a gente está aqui, né, para falar de saúde, né, também. Veja uma coisa curiosa. Mesmo diagnósticos são vistos hoje no sintagma da identidade. Bom, eu trabalho, como você sabe, na área com a psicanálise, né? Então estou perto da saúde, sobretudo da saúde mental, e é interessante a gente perceber e notar como diagnósticos, sobretudo na área da saúde mental, viram marcas identitárias. Né? Por exemplo, o que você traria? Eu vou trazer
o grande espectro autista, como que isso vai ser lido e como isso também vai se tornando uma marca diagnóstica que organiza a identidade da pessoa consigo e que vai torná-la objetificada diante do sintoma. Hoje, como as pessoas chegam na clínica, elas chegam, olha, Douglas, eu tenho TDAH, sou autista do espectro tal, tomo tais remédios e veja que a própria análise vai partir dessa autoidentificação que a pessoa tem com o seu próprio sintoma, que muitas vezes se torna a objetificação dela em torno dos sintomas, se torna uma forma, bom, não vou enfrentar as minhas questões, porque o meu diagnóstico é esse, isso dá alívio, né? Claro. Acredito que para muitas pessoas isso, inclusive, esse apelo não é à toa, né? Muitas pessoas que são marcadas por essa divergência diante, né, das relações sociais com as outras pessoas, elas, ao ter esse diagnóstico de que isso não era culpa delas, né, isso alivia, né? Mas ao mesmo tempo que alivia, muitas vezes isso prende a pessoa no seu diagnóstico e torna ela um objeto diante do seu sintoma. Sim. Quando na clínica psicanalítica o que a gente está atrás é do sujeito, né? Quer dizer, É você não ser. justamente olhar o antes, né? O lá atrás. Exatamente, exatamente. Então veja que esse é nosso impasse e os nossos perigos, né, Bia? Simples. Douglas, ainda sobre a questão da saúde, né? Você trouxe esse exemplo. Eu fico pensando também que outros efeitos, por exemplo, esses conflitos, né? Que você falou que não é o identitarismo não é um perigo só ideológico, né? Então, a gente está falando sobre as vidas das pessoas, sobre ações, sobre lutas, sobre cotidianos, né? De que maneira você acha que isso pode afetar a saúde da população? Que impactos você acha que pode ter ou que já tem, que a gente já percebe? Tem uma questão complexa na questão que você põe, que é a seguinte, né? O nosso acesso à saúde foi marcado pela exclusão. Então, sobretudo, para que a gente entenda os impactos, das premissas identitárias hoje no acesso à saúde, talvez a gente precise levar em consideração que, invertendo inclusive a pergunta, né, invertendo todas as questões que a gente viu, é que o acesso à saúde já em si tem uma marca identitária. Sim. Só que é uma marca identitária que não aparece assim, né? Quais foram as pessoas que tiveram acesso a uma saúde de qualidade na recente história da República Brasileira? Vamos fazer essa pergunta, né? Vamos voltar alguns anos atrás. Quem foram as pessoas mais afetadas na pandemia? Percebe que aqui a gente vai ter que discutir uma marca identitária fundamental, que é a raça, Uhum. né? Quer dizer, é muito evidente, tanto na formação da saúde quanto no acesso da saúde, a atuação da exclusão racial, né? Então, de certo modo, a universalidade que o SUS pede, né, ela justamente tem que se haver, né, com essa marca, né? Quer dizer, o SUS que todos nós lutamos, né, por ele, enfim. O SUS, para que seja efetivamente universal, né, ele não tem como fugir desse dispositivo racial que é a grande marca identitária brasileira, né? Claro, não só do Brasil, né, mas no Brasil, que é o último país, né, a abolir a escravidão, né, o último país, enfim, um país que nasce numa república via um golpe palaciano, uma república que é sustentada pelo sangue de Canudos, né,
e por um holocausto no tratamento manicomial. Quer dizer, se a gente não lida com esse dispositivo fundamental, que é o dispositivo da racialidade como um dado de exclusão do acesso à saúde, a gente não... E aí, veja, né, puxando para o nosso tempo presente, puxando aqui para 2025, talvez uma pergunta na área da saúde que a gente deva levar em consideração é o que se trata essa reatualização do identitarismo a partir desse empreendimento megalomaníaco de tentar absorver as identidades em nichos de mercado. Quais os impactos que isso vai ter? Porque, veja, algo que está ligado a tudo isso que a gente está falando, que é a precarização da vida social, a derrubada de direitos historicamente conquistados para a rentabilidade daquilo que se havia conquistado. Capitalismo. Exatamente, né? Só que a grande questão é que mesmo aquilo que garantia, veja, quando a política se direciona para a política da identidade, mesmo aquilo que garantia, de certo modo, uma certa estabilidade, que era o sonho do capitalismo fordista, por exemplo, a seguridade do direito ao trabalho, tudo isso vai explodindo, vai implodindo. Nesse edifício em que tudo vai implodindo, né, se abre um espaço de uma ampla concorrência que vai... Aí basta a gente pensar os hospitais, o que são os hospitais nisso, que é essa parceria público-privada que vai colonizando, né, os espaços, enfim, aquilo que era um direito assegurado se torna mais ou menos um direito assegurado se você pagar a moedinha aqui, né, e fazer ali o seu exame, enfim, tudo isso vai virando comércio. Nessa guerra de todos contra todos, o próprio acesso à saúde se dá pela concorrência, uma concorrência que se marca também pelas formas de identificação do que a gente é. Enfim, é um horizonte robesiano. E aí eu queria dar um caminho para o nosso ouvinte do podcast de algum filme, por exemplo, que pode ser interessante assistir. Eu vi que você fez uma lista de indicações de filmes que está no blog da editora Boitempo. Vou deixar na descrição do nosso episódio para quem quiser ver todas as indicações do Douglas. Mas aqui pra gente no podcast, queria que você focasse em um, que você fala, daqui a gente consegue aprofundar. Qual que você escolheria, Douglas? Bom, eu vou escolher o filme Ficção Americana. E eu vou escolher esse filme propositalmente porque é algo que a gente ainda não tocou e que eu gostaria de tocar aqui. Vamos lá. Né, que é o seguinte, o Ficção Americana, ele vai ser baseado no personagem Monk. O Monk, ele tá meio cansado de ver reforçado o caráter estereotipado do negro, portanto o caráter identitário que vai objetificando o negro, colocando justamente ele nessa camisa de força do estereótipo, e ele resolve fazer meio que uma piada, né? Ele é um escritor, então ele escreve livros muito bons, mas é muito interessante, né? Ele fala, isso não é livro de negro, né? Porque, enfim, não tem ninguém morrendo, né? Não tem ninguém assaltando, não tem garotas jovens grávidas, como um livro, né, de negro pode ser assim. E ele fica muito irritado, né? Enquanto um homem negro muito bem formado, né, enfim. E ele resolve, então, trabalhar com esses estereótipos, né, e ele escreve um livro só com estereótipos, esperando que a editora rejeitasse. Só que o que a editora faz? A editora não só não rejeita, como ele publica para uma editora grande, ele fica, quer dizer, é o livro de maior sucesso dele, né, e ele fica nessa sinuca de bico. Por que esse filme é muito interessante? Porque, veja, dizer que o identitarismo é uma forma da gestão social sob o neoliberalismo não significa dizer que as pessoas não se impliquem com essa forma. Quer dizer, de fato, grande parte do progressismo abraçou o discurso identitário mesmo, né?
Quer dizer, que é esse discurso de um investimento narcísico que é sempre orientado por uma forma competitiva. E aí é da onde que surge a mística do sofrimento. Qual grupo sofre mais? É daí também que surge a mitificação da vítima. Qual grupo é mais vítima? E é claro que esses grupos somos nós lutando entre nós mesmos. Né? Então, veja, há sim uma implicação dos grupos. A única questão que eu torço o parafuso no livro é justamente porque essa implicação dos grupos não é algo que emerge do próprio grupo, mas é como está organizado as políticas públicas hoje, as políticas de identidade hoje. Então, essa implicação identitária que promove a ideia de rebanho, qual rebanho eu pertenço? É o rebanho XYZ, que vai impedir as nossas trocas. E isso faz parte do modo mesmo pelo qual a gestão do capitalismo contemporâneo se dá. E nesse filme é muito importante isso, porque isso se mostra de maneira muito singular e a gente consegue rir dessa competição entre nós e nós mesmos, que inclusive apaga a historicidade mesmo dessas identidades para reconstituir essas identidades a partir de um nicho de mercado, mas não apaga só isso, apaga a possibilidade da gente se solidarizar uns com os outros. A coisa é tão grave que a gente começa a acreditar que o antirracismo é uma coisa de negro, que o feminismo é uma coisa de mulheres, que o movimento LGBTQIA+, diz respeito só às sexualidades dissidentes. Quando a gente acredita nisso, a gente entrou na armadilha. O antirracismo não é algo que implica só os negros, implica os racializados de maneira geral e os brancos de maneira geral. Quer dizer, uma postura antirracista é uma postura que resgata a humanidade de todos. E isso se estende para os outros exemplos. Essa é a grande armadilha. Recado dado, Douglas. A gente chega aqui ao final do nosso podcast e eu saí daqui com a cabeça fritando. E isso é bom. Queria te agradecer agora, microfone aberto para sua despedida. Bom, eu que agradeço, né? Agradeço pelo espaço dado, agradeço pelo interesse. Eu acho que a gente, de fato, precisa entender o identitarismo na sua maneira estratégica, como ele é elaborado a partir desse capital de fim de século, para que a gente também não acredite que as nossas lutas, né, são parcializadas e serializadas como estão hoje. Quer dizer, enquanto o machismo, o racismo e a homofobia perpetuarem, nós não poderemos dizer que há uma humanidade. Só quando a gente superar essas máculas coloniais, heranças da exploração, é que a gente vai poder, enfim, falar de uma humanidade. E eu acho que isso é uma luta para todos nós, que começa também pelos acessos básicos, dentre os quais a saúde. Eu acho que isso é o ponto fundamental para a gente. A Abrasco Livros apoia o podcast A Saúde é Coletiva. Vem conhecer nossa livraria, abrascolivros.com.br. O A Saúde é Coletiva volta em 20 de maio, uma terça-feira, com mais um episódio dessa nova temporada. Se você ainda não é associado à Abrasco, fique sabendo que a produção deste podcast só é possível com seu apoio. Todas as informações e valores da associação estão no nosso site, abrasco.org.br. Inclusive, tem desconto especial na livraria da Abrasco para associados. Você pode comprar livros online ou na loja física em Manguinhos, no Rio de Janeiro. Fica a dica. O A Saúde é Coletiva é o podcast da Abrasco, produzido pela Rádio Tertúlia. Eu, Beatriz Pasqualino, fiz a apresentação, roteiro, edição e sonorização. E participo da coordenação deste podcast junto de Ártemis Caldeira Brant e Tiago Barreto. A equipe de comunicação e pesquisa conta com Daniel Lira e Letícia Massulo. No relacionamento e marketing, Clara Alonso e Rafaela Pinheiro. O projeto gráfico é do Estúdio Massa. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Tchau, tchau.